Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Forno pelo Mundo aqui em Florianópolis, Santa Catarina, em frente à Catedral Metropolitana da cidade. E gravando aqui do futuro, fala galera, beleza? Forno na área, gravando justamente na edição desse vídeo que foi feito no feriado de Corpus Christi em junho de 2026. Era um momento de grande festa, fui convidado para realizar o casamento de uma grande amiga e ali eu tive a oportunidade de, eu e a patroa, beijos para minha cinegrafista Lívia, gravarmos algumas coisas sobre o centro histórico de Florianópolis, algumas coisas sobre a história de Florianópolis, porque vamos combinar que todo mundo quer saber por que a capital tem o nome de um cara que matou a sangue frio 400 pessoas em uma revolução no fim do século XIX, mas algumas coisas vamos falar sobre manutenção de patrimônio público, abandono do centro e outras coisinhas que a gente acha que podem ser até úteis em questão de turismo, mas também para conhecer um pouco da história do sul do Brasil, que acaba muito limitada a questões regionais, conteúdos de escolas do sul mesmo, e muita gente não conhece histórias das regiões do Brasil fora do eixo Rio, São Paulo e até mesmo Minas Gerais. Dito isso, vamos que vamos saber mais algumas coisinhas sobre a história de Floripa. Muita gente não sabe, mas Florianópolis inicialmente se chamava Nossa Senhora do Desterro, ou simplesmente Desterro, justamente porque o bandeirante Francisco Dias Velho, o fundador da cidade, quando chegou aqui nesse território, fundou uma capelinha, que seria um gesto de agradecimento para o início dessa colônia. A grande questão é que no começo das desbravações da ilha, esse bandeirante enfrentava muitas coisas: tribos indígenas, concorrentes, piratas, uma grande questão que inclusive acabou destruindo a vida dele próprio. O que vieram aqui na década de 1680, Francisco Dias Velho acabou combatendo alguns piratas de prata do Peru. Vieram aqui na ilha de Santa Catarina para aportar, achando que era desabitada. Francisco Dias Velho juntou os seus aliados, pegou a prata e expulsou esses piratas, que depois de um ano voltariam para sua vingança. Atacaram a cidade, mataram muitas pessoas, violaram as filhas do bandeirante e, mais do que isso, como ele era a principal liderança da vila, vieram aqui na capela que ele mesmo tinha fundado, pegaram uma pistola e o assassinaram com um tiro na cabeça. Muitos dizem que seu túmulo está aqui em um território subterrâneo perto da capela original. O ponto é que depois, nessa região, você vai ter o incremento da atividade colonial e aí a catedral vai ser construída no meio do século XVIII, na década de 1750 e 70, e um marco do neoclássico brasileiro, justamente financiado com o dinheiro do ouro e da prata da região, que era muito importante naquele momento. E quando eu falo região, é a região centro-sul do Brasil. O ponto é que, além de um marco de bastante fé, essa construção e toda a região aqui da praça é um grande símbolo do centro histórico de Desterro, que depois virou Florianópolis. E é bem interessante quando vocês veem o que eu tô falando sobre as datas, os séculos, porque Santa Catarina vem numa dinâmica mais tardia de ocupação do que quando a gente pensa no descobrimento, entre aspas, do Brasil, que foi em 1500, e a missão colonizadora, que foi em 1530, assim como as capitanias hereditárias logo após, enfim. A região sul, de fato, foi uma ocupação mais tardia, principalmente pelos conflitos envolvendo território e tratado de Tordesilhas entre as coroas de Portugal e Espanha, e as próprias dinâmicas com os povos nativos da região, em regiões que, por sua própria questão geográfica, não favoreciam tanto uma ocupação a um primeiro momento, ficando nessa ocupação do século XVII, e num contexto já bandeirante, de expedições privadas para se buscar riquezas, envolvendo pedras preciosas e indígenas. E aí, com o século XVIII já obedecendo essas novas dinâmicas de ocupação, você tem a alteração forte na região, que vai acabar atraindo mais imigrantes, e um destaque que a gente tem de um bairro histórico dentro da dinâmica da ilha, que, por ser espaçado, tem muitas comunidades espalhadas, e aqui a gente tem o bairro de Santo Antônio de Lisboa, que é fruto de uma ocupação açoriana dentro do contexto do Império Português, de pessoas que vêm da ilha dos Açores para ocupar e deixam suas marcas na arquitetura, na religião católica, e não à toa é um lugar muito, muito bem preservado dentro do contexto da história da ilha. Embora você tenha
pouco para ver num passeio que você mata em 1 hora, você tem lá um forte cenário gastronômico, um pôr do sol que já foi eleito um dos mais bonitos do mundo, que vale muito a pena, vocês estão vendo aí, mas deve-se falar que é um lugar caro e que pode ser facilmente uma armadilha de turista se você não tiver a dinâmica de ter olhar histórico, de ver a igreja, as particularidades do bairro. Dessa maneira, a gente vai ter praias, vai ter história, mas Florianópolis sempre deixa esse gostinho de quero mais. Mas vamos ver outras regiões da ilha também? Continuando o nosso passeio pelo Centro Histórico de Florianópolis, estou aqui na Praça 15 de Novembro, em frente a um monumento às vítimas catarinenses da Guerra do Paraguai. E é bem interessante essa praça porque aqui a gente vai ter dois mundos se chocando. O mundo da memória do Brasil Império, fazendo aqui a sua marca, e inclusive tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II frequentaram essa praça, assim como, quando a República é proclamada em 1889, muitas atividades republicanas, inclusive vindo de militares, fizeram a sua vez aqui nessa cidade, que depois, inclusive, transformará todas as instituições que eram Palácio do Governo, ruas, e se passará por uma nova roupagem, colocando uma face republicana. O Palácio de Governo que está aqui, que agora é o Palácio Cruz e Souza, ele tem uma ideia forte republicana, com um escudo dos Estados Unidos do Brasil, o primeiro nome do Brasil republicano, e não só isso. A própria questão da praça ser 15 de novembro é em homenagem a esse feriado, que na época não era um golpe, e sim uma revolução militar buscando igualdade, claro, no discurso republicano da época. Mas o ponto é como a história acaba colocando na arquitetura e no urbanismo as características dos regimes políticos e da sociedade da época, e não só. Reflete também um pouco do abandono, já que aqui em 2026, uma praça tão conservada, tão bonita como essa, e também tão importante para a história da cidade, ela acaba sendo bastante abandonada, não tem tanta atividade em volta, e muitas vezes apenas passa como um lugar de passagem ou para lugares para pessoas em situação de rua permanecerem. Então, é muito um problema que a gente vê em centros históricos, não apenas no Brasil, mas também no mundo afora. E aí é um marco de como a história, por mais que ela exista, nem sempre ela vai ser usufruída, olhada e às vezes realmente reconhecida como parte da identidade na cabeça das pessoas. Mas a gente, através desses vídeos, tenta fazer isso. Aqui atrás de mim, o Palácio Cruz e Souza, em homenagem ao poeta catarinense que tantos de vocês aprenderam na escola. O grande ponto que eu quero falar aqui é que esse palácio já foi a sede do governo republicano e na época imperial também acontecia aqui a administração da cidade. A grande questão é a transição que a gente tem que falar, porque foi justamente quando o governador Hercílio Luz, tão homenageado aqui na cidade, com a Ponte Penso em seu nome, avenidas em seu nome, acabou entrando numa grande disputa política, justamente porque ali no começo da República e no governo Floriano Peixoto vai se ter uma grande guerra civil aqui no Sul, chamada Revolução Federalista. Por mais que ela tenha tido muito mais importância no Rio Grande do Sul, a região sul inteira foi envolvida nisso, justamente em batalhas entre pessoas que defendiam um regime parlamentar, com maior desenvolvimento eleitoral, participação das pessoas, e não no sentido popular, tá? Participação principalmente das elites, que era a galera chamada de maragatos, mas também vamos ter os pica-paus, que vão ser os defensores de um sistema republicano mais ditatorial, do qual o Hercílio Luz fazia parte, em consonância com outro governador que vai ser o Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, mentor de um carinha chamado Getúlio Vargas. O ponto, que nem governadores se chamavam na época, eram presidentes dos estados, você vai ter, nessas figuras que eu disse, uma valorização do jeito de governar de Floriano Peixoto, famoso por ser um cara muito firme e que não à toa, durante seu período governamental, junto com Deodoro, o nosso primeiro presidente, entrou para a história como a época da República da Espada, por causa da tamanha violência que acontecia. O grande ponto é que é justamente no governo do Hercílio Luz que a cidade, que era Desterro, em homenagem a Nossa Senhora do Desterro, vai passar por um evento gigante que é o grande massacre da ilha de Ayatomirim. Esse massacre ficou muito famoso por causa da violência que ele foi feito, matando quase 200 pessoas e principalmente utilizando fuzilamentos e a chamada degola.
O grande ponto é que justamente por causa dessa violência, você vai ter um fortalecimento das ideias do Floriano, representados pelo Hercílio, e dessa maneira vai ter uma mudança no nome da cidade para consolidar essa visão política. Não à toa, a cidade vai se chamar Florianópolis, cidade do Floriano. O povo gostou disso? Claro que não. Afinal de contas, o cara era visto como um tirano. Mas a gente sabe que na história nem sempre o que o povo quer é o que vira realidade. No fim das contas, fantoches políticos e um monte de negociações fazem as pessoas terem até mesmo um novo nome para o lugar onde elas moram. E é assim que encerramos mais um Forno pelo Mundo. Se você tem sugestões de outros temas de vídeo, ou mesmo para onde eu devo viajar e fazer um vídeo especial, coloca aqui nos comentários. Assim como não esqueça de se inscrever e de dar o joinha, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Galera, muito obrigado pela audiência e até mais!